A sensação da Série A2, Primavera entrou em campo na última rodada já classificado e precisava de somente um empate para garantir a liderança da primeira fase do torneio. Sabendo disso, a equipe comandada por Fernando Marchiori pôde tirar o pé do freio nesta partida. Em um jogo muito equilibrado e com grandes chances para os dois lados, a partida terminou em um empate sem gols. Líder da primeira fase, agora o Primavera enfrenta o Santo André pelas quartas de final. No Novelli Júnior, o Ituano recebeu o Capivariano e, apesar de já estar garantido nas quartas de final, o Galo de Itu estava com sede de somar pontos. Neto Berola ganhou na corrida e foi derrubado pelo goleiro Guilherme dentro da área. O próprio atacante cobrou o pênalti e abriu o placar para o rubro-negro. Na segunda etapa, Gabriel Razeira aproveitou a falha da defesa adversária e, com um chute no cantinho, ampliou o marcador. Ainda teve tempo para Bruno Alves marcar esse bonito gol e fechar o placar. Mesmo com a derrota, a equipe de Capivari terminou a primeira fase na vice-liderança e vai enfrentar o 15 de Piracicaba nas quartas de final. Já o Ituano pulou para a terceira posição e vai encarar a Ferroviária. Em Piracicaba, o 15 recebeu o Taubaté. O Inhoquim, já classificado, buscava uma vitória para voltar a terminar a primeira fase entre as melhores campanhas. Mesmo jogando fora de casa, quem abriu o placar foi o Burro da Central. Gutierrez aproveitou a falha do goleiro Pegorari e marcou o primeiro gol da partida. No segundo tempo, o 15 chegou com mais intensidade ao ataque, mas mesmo assim não conseguia balançar as redes. O segundo gol do jogo foi do Taubaté. Lucas Venuto entrou na área e chutou no canto esquerdo. 5 minutos mais tarde, Gutierrez pegou de fora da área e fez um golaço. A equipe da casa ainda descontou com Matheus Carvalho em cobrança de pênalti, mas já não dava mais tempo de uma maior reação. Fim de jogo no Barão da Serra Negra. Taubaté 3, 15 de Piracicaba 1. Inhoquim, que esteve durante toda a primeira fase entre os primeiros colocados, terminou na 7ª posição. No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Bento e Rio Claro entraram em campo buscando a permanência na Série A2 do Campeonato Paulista. O duelo colocava frente a frente os dois últimos colocados. E, para se livrar do rebaixamento, não bastava apenas vencer. As duas equipes também precisavam torcer por um tropeço da Portuguesa Santista contra a equipe do Votuporanguense. E jogando em casa, foi o São Bento quem teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. E a equipe de Sorocaba teve mais de 5 chances para abrir o placar e viu Lucas Passarelli salvar o Rio Claro com ótimas defesas. Matheus Chaves, em cobrança de falta, por pouco não marcou um golaço no Walter Ribeiro. Pelo lado do Rio Claro, a melhor oportunidade foi com Mário César. No tudo ou nada, na etapa final, o São Bento se lançou ao ataque e aos 8 minutos abriu o placar com Marcos Nunes. O camisa 23 precisou de apenas mais 4 minutos para marcar o segundo do Bentão e o segundo dele na partida. 2-0 para o São Bento no Walter Ribeiro. O Rio Claro até tentou responder, mas foram os donos da casa que ampliaram. Marcos Nunes, dessa vez, parou em Lucas Passarelli, mas no rebote, Nadson mandou para o fundo das redes. Com a vitória construída, o que restava para o São Bento era torcer para a Portuguesa Santista não abrir o placar contra o Votuporanguense. Também jogando em casa, a Briosa até tentou, mas ficou no 0-0 e foi rebaixada à 3ª divisão do Campeonato Paulista, ao lado do próprio Rio Claro. Festa em Sorocaba, mas com a ciência de que muita coisa precisa melhorar após passar quase todo o campeonato na zona do rebaixamento. Falar a palavra felicidade eu acho que é um pouco demais. De verdade, a diretoria e a torcida mereciam muito mais que isso, tá? Eles mereciam que nós estivéssemos falando aqui do mata-mata, quem que nós enfrentaríamos, né? E mereciam que a gente chegasse nas finais. Foi no sufoco o azulão sorocabano e pode providenciar uma camisa e uma homenagem por Marcos Nunes, hein? Autor de 2 gols e participação efetiva no último gol. São Bento, ufa, acabou escapando, não foi rebaixado. Santista e Rio Claro, 2 rebaixados. Vamos lá, Tigrão, São Bento, time de história, de tradição, já pensou cair para a Série A3? Acabou escapando na última rodada. O Bentão está garantido na Série A2 de 2026. Ainda bem que o São Bento escapou. O São Bento é muito grande, né? Tem muita história, revelou jogadores extraordinários, né?
Me lembro de jogadores fantásticos. Pô, Luiz Pereira, né? Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, não é nem brasileiro. O Paraná foi pro São Paulo, o Lorico, nossa. Se a gente for listar aqui, acaba o programa. Gatãozinho, que é ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes e da TV Bandeirantes, telespectador, reside lá em Piracicaba. Grande Gatãozinho é o recordista de jogos com a camisa do São Bento, um ídolo do Bentão entre todos os outros. E era o 10, né? Era o 10, Gatãozinho, meia de muita qualidade. Um abraço pro Gatão, que tinha o Gatão pai e o Gatãozinho, Isso. né? Então, eu acho que a história do São Bento é belíssima. A cidade de Sorocaba é muito grande. Hoje acho que batendo a casa aí de 800 mil habitantes, perto disso, um pouco a mais, um pouco a menos. E é muito pouco, né? Escapar do rebaixamento numa Série A2. A festa, ela acaba se justificando que seria uma tragédia. Seria um retrocesso, seria uma interrupção aí, até num processo de reconstrução e de reestruturação do São Bento, ter que disputar uma Série A3, mas é muito pouco, né? Foi o que o treinador acabou de dizer aí, a gente devia estar aqui discutindo o mata-mata, quem é que a gente vai pegar, como é que vai ser, quais as possibilidades, e infelizmente não foi isso que aconteceu. São Bento, na última rodada, ainda beneficiado por coisas cruzadas aí, mas era um confronto direto em casa contra o Rio Claro, acabou fazendo, tirou o pedido, fez a parte dele, mas é muito pouco. E que o São Bento analise com o maior critério possível todos os erros, equívocos cometidos, né? Enganos, para não repetir de novo na próxima temporada. Primeiro a classificação, né? A classificação após a última rodada está aqui na tela. Então o Primavera termina na primeira colocação, 28 pontos. Capivariano 25, Ituano 24, Taubaté 23, São José, Ferroviária 15, todos com 22. E o Santo André de Gilson Clay, na última colocado, 21 pontos. Campanha memorável, hein? O Gilson pegou lá na zona de rebaixamento. Tava caindo para 3, o Santo André classificou o time. Agora, o que vier pro Santo André, inclusive é um campeão da Copa do Brasil, como o Paulista de Jundiaí, né? Títulos inesquecíveis, importantíssimos, de marca. O Santo André agora é lucro, olha lá, vai pegar o Primavera, que é a melhor campanha. Sabe o que o Santo André vai fazer? Se divertir. Será? Joga a responsa no colo do Primavera, que está de parabéns pela grande campanha que fez, mas não vejo favoritismo não. Deixa eu virar a página aqui só para a gente confirmar. Então, Prudente, Oeste, Juventus, Linense e Voturanguense, além do São Bento, não se classificaram, mas estão garantidos na Série A2. Santista e Rio Claro, campanha muito ruim do Rio Claro, apenas uma vitória, ambos estão rebaixados. Vamos lá, CH, essa última rodada e também a classificação final. Vamos só conferir os jogos das quartas de final aqui na tela também. Lembrando que o Conselho Arbitral ocorre logo mais às 14 horas e 30 minutos em São Paulo. Santo André e Primavera, 15 e Capivariano, Ferroviária e Ituano, São José e Taubaté. Lembrando que os 4 primeiros colocados, eles escolhem se querem fazer a primeira partida em casa ou fora de casa. Eu acho que os 4 primeiros colocados vão querer jogar a segunda partida em casa. Mas pode ocorrer uma reviravolta em relação a isso, vai depender dos 4 primeiros. E aí, CH? Eu acho que tem 3 classificações aí muito surpreendentes. A Ferroviária, eu lembro semana passada que a gente estava comentando aqui, a do Santo André e do Ituano, que os 3 fizeram uma campanha de fôlego na reta final. Veja o tamanho da camisa desses times que vão se enfrentar agora, não é? Primavera está super bem, isso é tecnicamente. O Egert falou aqui na semana passada sobre o Primavera. Ituano dispensa apresentação. Taubaté, São José, Ferroviária 15 e Santo André. E como diria aquele, metal esfregando em metal. E dá relevo, claro, não poderia ser diferente também da nossa região. Grande audiência lá em Itu, a esse trabalho de recuperação aí. O Mazola estava na Indonésia, né? Foi lá também com a missão lá de salvar o time, a coisa estava complicada. Campeonato Nacional da Indonésia. Voltou para o Brasil, assumiu o Ituano numa situação horrível e fez uma campanha de recuperação. Um belo trabalho. E o Ituano, quando chegando, também é complicado. Lembrando que o Ituano foi rebaixado no ano passado. Ituano e Santo André. Pois é. Não quer ficar mais de um ano na Série A2, então vai sair faísca. Agora, faísca daquelas grandonas mesmo, parece raio quando desce riscando o céu.
Ó, é lá no Vale, hein? Lá é clássico, né? Burro e Águia. Eu acho, eu não tenho essa estatística aqui, mas eu acho que a última vez que aconteceu isso daí, assim, disputando acesso, foi em 1979. São José e Taubaté, e o Antônio Carlos, o Tonhão, que mora aqui em Campinas, é amigo da gente. Tonhão, figura simpaticíssima, era o centroavante do Taubaté. E ele marcou um gol deitado. Deitado. Ele já estava caído, deitado. Estatelado, a bola ainda ficou longe, ele esticou a perna, grandão, o Tonhão, e o Taubaté ganhou o jogo do São José. E pode ter ocorrido depois, porque é muito tempo, e eu não fui dar uma olhada nas coisas. Mas que faz bastante ano aí que os dois, em jogos assim de mata-mata, pô, decisivos, vai voar caco de telha para todo lado lá na Dutra, hein? 40 quilômetros, pertinho. Apenas. Lembrando que separam as duas cidades. Nas quartas de final, 2 jogos, a definição das datas e os horários hoje na sede da Federação Paulista de Futebol, e os primeiros confrontos, os jogos de ida já no fim de semana, depois no outro meio de semana, a definição, vamos para a semifinal, depois mais 2 confrontos, quem passar desses 2 confrontos, os times vão para a final e consequentemente garantem o acesso à Série 1 do Campeonato Paulista em 2026.